Olá! Neste vídeo, vamos explorar duas estruturas de dados fundamentais na computação, as pilhas e as filas. Essas estruturas são amplamente utilizadas em algoritmos, manipulação de dados e até mesmo no funcionamento interno de sistemas computacionais. Vamos entender o seu funcionamento, suas operações principais e ver exemplos práticos em Python. Alguns tópicos que veremos será a definição, as operações básicas, um exemplo de uso e um exemplo de implementação, que será em Python. A definição de pilha. Uma pilha é uma estrutura de dados linear que segue o princípio LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Assim como na imagem que podemos ver aqui, o primeiro bloco, 1, fica onde está, e o último bloco é o sexto bloco, que se chama push. Através do pop, é onde o último bloco no qual foi colocado irá ser retirado, assim como o LIFO, Last In, First Out, foi dito. Operações básicas. Aqui nós temos algumas operações que são usadas nas pilhas. O primeiro é o push, assim como nós vemos na figura anterior, onde ele adiciona um elemento ao topo da pilha. Temos o pop, onde remove e retorna o elemento do topo da pilha, assim como visto na imagem anterior também. Temos o pick, que é o top, retorna o elemento do topo sem removê-lo. E temos o último isEmpty, verifica se a pilha está vazia. Agora teremos exemplos de uso no dia a dia e nas demais configurações das pilhas. Podemos usar como exemplo o histórico de navegação em navegadores web, permitindo voltar à página anterior. Então, o exemplo da pilha sendo utilizado seria você ir numa página e você querer voltar nela por opção própria, ou porque você não quis entrar em algum vídeo, ou você quis sair daquela página, você usando aquele retorno anterior. Desfazer e refazer em editores de texto. Avaliação de expressões matemáticas, como nas notações postfixa e prefixa. Chamadas de funções recursivas armazenando dados temporários na memória. Esses são algumas pilhas que são frequentemente utilizadas. Agora teremos um exemplo de implementação em Python. Aqui vemos um código feito em Python da implementação das pilhas. Começamos com init, que é a inicialização à pilha com a lista vazia. Temos o push, adicionando um item ao topo da pilha. E temos a parte do pop, onde ele explica cada parte onde será feita a verificação se a pilha não está vazia, onde ele remove e retorna o último item da pilha, e ele faz um return final da pilha, se ela estiver vazia. Temos o pick, onde teremos o mesmo processo, só que de forma totalmente diferente. E temos o isEmpty, onde ele retorna o true se a pilha estiver vazia, se não, ele retorna um false. Agora nós iremos para a definição de fila. Fila é um tipo de estrutura de dados com controle definido pela lógica FIFO, do inglês First In, Last Out. Esse controle quer dizer que os dados contidos nela são e podem entrar apenas por uma ponta e deverão sair pela outra. Com isso, garante-se que o primeiro dado que entrou será o primeiro dado a sair da fila. Assim como vemos na imagem. Operações básicas de filas. Enqueue, adiciona um elemento ao final da fila. Dequeue, remove o retorno do primeiro elemento da fila. Front, pick, retorna o primeiro elemento sem removê-lo. E o isEmpty verifica se a fila está vazia. Teremos também exemplos de uso das filas, que são sistema de atendimento
como, por exemplo, senhas em bancos e supermercados, impressoras onde documentos são processados na ordem em que foram enviados, gerenciamento de processos no sistema operacional, e streaming de mídia onde pacotes de dados são processados na ordem em que chegam. Esses são alguns exemplos de fila que são usados no cotidiano. Agora um exemplo de implementação em Python na parte das filas. Assim como na parte das pilhas, as filas são parecidas na parte de programação. Então temos o init, que inicializa a fila com uma lista vazia. Temos o enqueue, para adicionar um item ao final da fila. E o dequeue, verifica se a fila não está vazia. Temos o pick, onde ele retorna a mesma coisa. E temos, por último, o isEmpty, onde ele retorna o true se a fila estiver vazia, se não, false. Por fim, chegamos a uma conclusão. As pilhas e filas são estruturas fundamentais em computação com aplicações em diversas áreas. A escolha entre elas depende da necessidade do algoritmo, se os elementos devem ser processados na ordem inversa da inserção, usa-se uma pilha. Se a ordem de chegada deve ser mantida, usa-se uma fila. Então, com isso, neste vídeo, exploramos as estruturas de dados pilha e fila, compreendendo seu funcionamento e implementando-os em Python como exemplos. Essas estruturas são fundamentais para diversas aplicações da computação, como gerenciamento de memória, processamento de tarefas e algoritmos de busca. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de revisar os códigos como foram dados de exemplo e praticar a implementação. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.